Começando mais uma edição do podcast Chama o VAR, falando sobre os times que estão chegando na terceira divisão esse ano, agora com a série, né, dos times que caíram da Série B na última temporada. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui um convidado para falar sobre o Brasil de Pelotas, ele que faz parte do Podcast Sul, é da Rádio Grenal e também é um grande torcedor chavante. Luciano Coimbra. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Celso? Como é que tá? Prazer em estar conversando contigo aqui no podcast. Sempre é um prazer conversar sobre futebol e falar sobre o time do coração. A gente também sempre gosta, né? Embora a situação do meu time não tenha sido das melhores na última temporada, a gente bate esse papo aí, pode ser que a gente consiga explicar um pouco o que acabou acontecendo com o Brasil nessa temporada de 2021 aí, e de repente as coisas melhorem para a temporada de 2022. O motivo para estar entrando aqui não é muito feliz, mas esperamos que essa temporada de 2022 seja uma temporada melhor. E agora, Luciano, esse é o momento para você fazer o seu jabá, para contar todos os links, como faz para achar você, como faz para achar o Podcast Sul, acessar também a Rádio Grenal. Pode ficar à vontade que o momento é todo seu. Bom, quem quiser me procurar e podem ficar à vontade, eu interajo sempre que possível com quem busca interagir comigo. Perfil do Coimbra no Twitter e no Instagram, sintam-se à vontade, pode seguir, não tem problema nenhum. Faço parte também do Podcast Sul, e aí eu indico vocês a seguir o Podcast Sul no Twitter e também buscar o Podcast Sul lá no YouTube, no canal do YouTube. A gente trabalha bastante com os clubes aqui do sul do país, de Santa Catarina, do Paraná e com os clubes aqui do Rio Grande do Sul. Eu falo também do Brasil de Pelotas lá no Podcast Sul e falo da dupla Grenal, claro, e trabalho na Rádio Grenal, então fica também aberto aí o espaço para o pessoal conhecer o meu trabalho também lá na Rádio Grenal, no FM 95.9, quem pode acessar pelo rádio ou nas plataformas digitais, aplicativos da Rádio Grenal, canal no YouTube da Rádio Grenal. Tem o meu canal no YouTube também, o canal do Coimbra. Então, busca pelo perfil do Coimbra, vocês vão me achar, não tem problema nenhum, é fácil de conseguir entrar em contato comigo. E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @podchamovar. No nosso canal no YouTube também, podcast Chama o VAR. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no Apoia-se, apoia.se/podchamovar ou no PicPay na assinatura @podchamovar. Temos também o nosso Pix, chamovarpodcast@gmail.com. Aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente? O nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar Cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR? Nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Agora, Luciano, vamos falar um pouco sobre essa história do Brasil. Ele que já é um time com 110 anos, né? Foi fundado em 1911. Foi o primeiro campeão gaúcho, né? O único título estadual oficial até agora, lá em 1919. Foi terceiro na Série A do Brasileiro em 85. Teve aquele momento triste na história do clube, que foi o acidente em 2009, que vitimou 3 pessoas. Já foi vice-campeão da Série D, já foi quarto nessa Série C, foi oitavo na Série B e aquele momento, né, aquele ponto ímpar, que foi o título de 1918, o torneio que foi cancelado pela epidemia de gripe espanhola. Estamos aí também no meio de uma pandemia agora de coronavírus, então o Brasil podia ser o primeiro, não só o primeiro campeão, ele podia ser o primeiro bicampeão gaúcho, né? Momento curioso. O que você tem a dizer pra gente sobre essa história do Brasil de Pelotas? Essa história do Brasil, ela é um tanto quanto curiosa. Tu citou esse bicampeonato aí, que poderia ter sido o primeiro bicampeão gaúcho já, e o Brasil recebeu uma honraria nesse final de 2021, justamente a respeito desse campeonato gaúcho de 1918.
foi o Brasil, foi o 14 de julho, e se não me engano também o Cruzeiro, acabaram recebendo um título, como se fosse um título, um reconhecimento histórico de título conquistado para esse campeonato de 1918, que acabou não se concretizando em função da gripe espanhola. Então o Brasil tem no seu currículo essa conquista do Campeonato Gaúcho de 1919, tem essa chegada aí, vamos dizer assim, numa decisão já em 1918. É um clube que tem uma história riquíssima em passagem pela excursionamento que o Brasil fez na década de 50, nos anos de 1950 ali, jogando até contra a seleção uruguaia, que acabou sendo campeã do mundo naquele famoso Maracanaço, e o Brasil foi uma das equipes que conseguiu vencer a seleção uruguaia naquele ano de 1950, excursionou pelas Américas aqui, tendo campanha riquíssima em vitória. Se não me engano, foram apenas 2 derrotas naquela excursão que o Brasil fez pelas Américas, jogando com vários clubes da América do Sul. Então, a história do Brasil ela é muito rica de coisas boas, mas também, infelizmente, a história do Brasil conta com com esse capítulo ruim que é o acidente do Brasil de 2009, aquele acidente que acabou vitimando o Cláudio Millar, que acabou vitimando o zagueiro Regis e que acabou vitimando também o preparador de goleiros na época, o Giovani. Aliás, o Giovani foi meu colega de faculdade no curso de Educação Física na Universidade Federal de Pelotas. Eu sou formado em Educação Física também, e o Giovani foi meu colega de faculdade, então era uma pessoa... sem comparação, era um cara muito gente boa, um cara trabalhador, um cara extremamente competente, e o Brasil acabou passando por aquele momento terrível em 2009 e acabou culminando depois com o rebaixamento da equipe para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, porque o Brasil ficou com o seu elenco completamente reduzido, não conseguiu jogar o Campeonato Gaúcho dentro das suas melhores condições, jogava uma partida dia sim, dia não, em função das datas e em função do calendário, e aí o Brasil acabou sendo rebaixado para a divisão de acesso de 2010. A reconstrução do Brasil ela começa em 2012, no Campeonato Gaúcho, que o Brasil volta para a elite do gauchão, e aí de 2012 até esse ano de 2021 a gente tem um crescimento do Brasil, só que nessa última temporada aí as coisas não andaram muito bem e o Brasil não conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o problema maior é que o Brasil teve várias temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu aproveitar a visibilidade que a Série B deu. O Brasil não conseguiu se estruturar, o Brasil não conseguiu fazer uma arrecadação significativa de sócios, não conseguiu fazer com que parceiros se juntassem ao clube para que a gente tivesse uma quantidade maior de patrocinadores ou que tivesse um investimento maior na questão financeira no clube. E aí, querendo ou não, isso aí acabou culminando para o rebaixamento do Brasil nessa temporada de 2021 aí, que uma temporada bastante complicada. O Brasil passou trabalho já no Campeonato Gaúcho, escapando da zona do rebaixamento ali nas últimas 2 rodadas, e aí na Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez não deu para conseguir escapar da zona do rebaixamento, e aí, infelizmente, vamos jogar a Série C nesse ano de 2022. Um pouco nessa estruturação do time, que uma coisa que eu sempre pergunto é como que anda a categoria de base, como que anda o CT, o estádio, se o time tem, se o time utiliza, se é bem utilizado. Como que é no Brasil esses 3 pontos que para mim são 3 pilares de um time que quer se estruturar? A categoria de base do Brasil, ela passou por algumas reformulações nesse final de 2021 e o Brasil está se reestruturando nesse setor do clube, vamos dizer assim. Passou por muito tempo a categoria de base sendo terceirizada. Era um outro grupo
que administrava a categoria de base, mas que usava os nomes, usava o nome do Brasil, usava a estrutura do clube, um CT que o clube tem numa região um pouco mais afastada da cidade. Então, e aí agora o Brasil está se reestruturando nessa montagem de categoria de base. Com relação ao estádio, o Brasil conseguiu fazer uma façanha, que foi jogar com o seu estádio sendo reconstruído. O Brasil tem o estádio Bento Freitas, que está todo remodelado, que as obras já estão, dessa primeira fase, as obras estão concluídas. Então, a gente espera que agora, nessa temporada de 2022, o Brasil consiga usufruir disso e tirar proveito. Claro, tudo isso dependendo de como a gente esteja, né, nesse quesito pandemia, né? A gente não pode prever que no Campeonato Gaúcho a gente vai ter público liberado, a gente não sabe o que a gente pode prever aí nessa sequência de ano e com relação dessas novas cepas e dessas novas variantes que se surgem do coronavírus, a gente não sabe como é que vai lidar com isso aí para essa temporada do Gauchão. Mas a gente espera que o Brasil já possa usufruir do seu estádio. É um estádio que está todo novo, que o Brasil encontrou uma forma de construir o seu estádio numa parceria com uma construtora, em troca de algum terreno ali nas redondezas do Estádio do Brasil, e a construtora fez o serviço de colocar em pé o Estádio Bento Freitas como a gente tem visto ele hoje. Claro que para o Brasil foi bastante complicado e bastante difícil essa construção do estádio, uma vez que, enquanto o Brasil tinha algumas arquibancadas sendo demolidas, tinha jogo rolando dentro do gramado. Então, o público também ficou restrito nessas últimas 3 ou 4 temporadas, se não me engano. A reconstrução do estádio começou por volta de 2018, se não me engano. Eu posso estar enganado na questão de datas, mas foi mais ou menos por aí que essa reconstrução começou. E aí agora, em 2022, a gente espera que o Brasil possa ter esse estádio ao seu dispor e à sua disposição para conseguir que a torcida chavante lote o estádio e que consiga arrecadar mais fundos e que o clube consiga voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro e aí sim brigar de repente por voos um pouco maiores nas próximas temporadas. Em relação a tudo isso, falou da categoria de base, tu falou da estruturação do estádio e que é mais, Celso? Tinha mais um outro ponto, mais um outro pilar que tu tinha colocado? O centro de treinamento. Centro de treinamento. O Brasil tem um centro de treinamento, mas não é tão qualificado assim, vamos dizer. Sabe, eu não posso dizer que o CT do Brasil é um CT que dá pra gente se orgulhar. Tem lá o seu espaço, tem as suas acomodações, mas é um CT bastante modesto, é uma coisa bem restrita em alguns campos para fazer treinamento, mas nada que a gente possa dizer assim, ó, a partir daqui o Brasil vai conseguir se reerguer, o Brasil vai conseguir ter um espaço bom para treinamento, até porque fica distante da cidade, fica longe do Bento Freitas, do estádio Bento Freitas, então não é uma coisa que seja, não vou dizer viável, mas não é uma coisa que seja prática, não tem nada de praticidade no CT que o Brasil possui. Então eu não posso dizer que é uma coisa que dá para a gente se orgulhar assim, do CT do Brasil. Agora entrando num assunto não muito legal para o Brasil, que é parte da crise, né? O financeiro do Brasil, que teve até alguns jogadores que saíram nesse ano passado por falta de salário, né? Salário atrasado, e o time era um dos menores orçamentos da Série B, mas mesmo assim, como você disse, não conseguiu gerar novas receitas para conseguir pagar essa folha salarial abaixo. É muito até a montagem de elenco, muito por isso, não foi a ideal para a temporada. Foi um elenco muito pequeno para o estadual. Depois apostas, digamos que duvidosas para o restante da temporada, com jogadores com pouca experiência, pouco tempo de profissional. Aposta em jogadores lesionados. Então, como que foi esse problema financeiro em si ali, junto com essa montagem de elenco na última temporada? Essa questão financeira, o Brasil já vem com com esse problema, vamos dizer assim, há algumas temporadas, né? Vem
passando o trabalho com relação a conseguir ter um elenco de qualidade, justamente por causa disso, por causa da falta de recurso financeiro para ter um salário que seja competitivo no mercado da Série B. E aí eu vou seguir trabalhando nessa questão da Série B, porque a Série C a gente sabe que o patamar já é um pouco mais abaixo, então a tendência é que o Brasil consiga se reformular para fazer uma boa Série C. Mas na Série B, sim, o Brasil passou bastante trabalho, justamente em função da folha salarial. O Brasil girava com uma folha salarial em torno de 300 a 400 mil reais por mês. E a gente sabe que uma folha salarial desse nível e desse patamar financeiro, ela não consegue se sustentar na Série B. O Brasil teve, conforme tu citou, Celso, contratações pra gente deixar na questão do duvidosa, tá? Mas o Brasil teve a contratação do Denilson, ex-jogador do São Paulo, e que, pelo cartaz todo que tem, jogador do Arsenal, da Inglaterra, e aquela história toda, não conseguiu mostrar nem 5% daquilo que ele poderia ter colaborado com o Brasil de Pelotas. É um cara que chegou e precisou passar por um período de recondicionamento físico, teve bastante trabalho com relação a isso, não conseguiu se colocar ao ponto de estar disponível para disputar uma partida nas primeiras 8 rodadas, quando ele chegou no Brasil. Então, quer dizer, levou muito tempo para estar pronto fisicamente. Quando teve pronto fisicamente, não conseguia suportar uma partida inteira. Ou seja, a entrega técnica que ele deu para o Brasil foi muito pequena perto do investimento que o clube fez para conseguir contar com ele dentro do seu elenco. O investimento num jogador desse nível para o Brasil é um investimento altíssimo. Outro jogador que também não conseguiu mostrar bom futebol e que teve já mercado de renome foi Júnior Viçosa. Ele passou pelo Brasil sem ter feito um gol sequer em toda a passagem dele pela Série B. Então, quer dizer, o Brasil teve algumas contratações equivocadas, e aí eu coloco muito isso na conta do departamento de futebol que estava trabalhando com alguns empresários que traziam os jogadores, mas acabavam não dando tanto retorno assim. E aí, querendo ou não, o departamento de futebol fica entregue quando tu começa a negociar para trazer esses jogadores e que acabam não te dando retorno. Aí tu precisa dispensar, aí tu tem mais gasto, aí tu precisa contratar alguns outros jogadores. E olha que nessa reta final de temporada de 2021, o Brasil ainda conseguiu dar uma cara e ainda conseguiu dar um padrão de jogo com o Gerson Testoni, técnico que terminou a Série B comandando o Brasil de Pelotas, e conseguindo fazer bons jogos, embora os resultados não viessem, porque aí a situação já estava bastante complicada, a situação já era calamitosa, vamos dizer assim, se a gente for pensar em tirar o Brasil da zona de rebaixamento e conseguir manter o Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, a situação era bastante delicada. Mas o Gerson Testoni conseguiu dar um padrão de jogo, conseguiu melhorar a qualidade de jogo da equipe do Brasil com alguns outros reforços que chegaram nesse restante de temporada. E aí eu vou citar o Rildo, que é jogador do Grêmio, e que fez uma boa passagem pelo Brasil de Pelotas, infelizmente acabou não ficando lá no clube. Vou citar também o Patrick, outro jogador do Grêmio, que também acabou não ficando no clube. Vou citar o goleiro Matheus Peixoto, se não me engano, o Matheus Nogueira, goleiro do Brasil, que também acabou não ficando no clube, mas que fez uma boa passagem pelo elenco Chavante. Tem o Marcelo também, goleiro, e esse sim cria do clube, que conseguiu trazer boas partidas e fazer boas apresentações. Então, quer dizer, na reta final, o Brasil conseguiu melhorar um pouco no quesito competitividade. Mas aí já era tarde demais em função do atropelo que foi a montagem do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que do passo dado que foi maior do que a perna. O Brasil deu um passo maior que a perna e aí não conseguiu cumprir aqueles acordos que tinham sido feitos. O Brasil não conseguiu alinhar um elenco de qualidade com um custo um pouco mais baixo para conseguir se manter na Série B. Acho que essa questão financeira ela é bastante pertinente
quando a gente fala em rebaixamento do Brasil. Quando você falou que o Gerson Testoni conseguiu dar uma cara, ele deu mais competitividade para o time, mas já era tarde demais, eu já trago agora a próxima questão, que é esse número alto de treinadores. Né? Foram 3 treinadores ali, e não só troca de treinador, teve troca de vice-presidente de futebol, foram 4. Isso mesmo. Então é muita gente, né? Ali com pensamentos diferentes para poder cuidar do clube. E é o que a gente fala no VAR, é uma cartilha do rebaixamento. E você vai olhando, o Brasil vai riscando ali tudo certinho na cartilha do rebaixamento. Muita troca de treinador, muita troca de comando, e a montagem de elenco durante a competição sem muito critério. Então, fala pra gente um pouco dessa troca, né, agora de dentro dos bastidores, né, tanto de técnico quanto de vice-presidente. Quanto que isso atrapalhou a campanha do clube que culminou no rebaixamento da Série B. A gente sabe que nessa ideia toda de ter uma rotatividade de treinadores, ela acaba não sendo benéfica para o clube, porque muitas vezes o trabalho, quando é interrompido na metade, e só de treinadores o Brasil teve 3 nessa Série B. O Brasil começou com o Cláudio Tencati, e já tinha terminado na temporada de 2020, e aí é mantido para o trabalho de 2021. Aí depois o Tencati não consegue se manter, não consegue ter um bom rendimento com a equipe do Brasil, acaba caindo, e aí vem o Kleber Gaúcho. As questões de diferença vamos dizer assim, a diferença que tem no âmbito de trabalho de um técnico para o outro, quando tu rompe um trabalho na metade e tu traz um outro treinador, aquele treinador vai precisar, por mais que o Kleber Gaúcho seja um conhecedor do Brasil de Pelotas, ex-jogador do clube, sabe da história, sabe de toda a mística que tem essa camiseta do Brasil, todos esses pormenores que a gente fala, que precisa conhecer a aldeia, tudo isso o Kleber também conhecia. Mas tu vai precisar te ambientar com uma nova diretoria, com um novo elenco de jogadores, tu vai precisar conhecer cada um, tu vai passar a fazer novas testagens com alguns jogadores em determinadas funções dentro de campo, tu vai ver se vai conseguir se encaixar naquele modelo de jogo que tu gosta de atuar, ou se tu vai precisar te enquadrar no modelo de jogo que melhor os jogadores se adaptam. Então, tu começa um trabalho do zero. Aí não tem uma continuidade, o Kleber Gaúcho não consegue também render, se encerra mais um ciclo e se chama o Gerson Testoni. É mais um trabalho que tu começa do zero. Então, quer dizer, cada vez que tu tem uma troca de treinador é como se tu estivesse começando um trabalho novo. E isso atrapalha o time, isso atrapalha o rendimento da equipe. Por mais que os resultados não tivessem vindo, a manutenção de um treinador, daqui a pouco ela pode te dar um respaldo e um resultado ali adiante. Eu vou pegar um exemplo de um clube da Série A que fez uma troca de treinador e que também se avaliava que a troca poderia ter sido ruim, que é o Ceará. O Ceará vinha com um trabalho com o Guto Ferreira, de 8º colocado no Campeonato Brasileiro, e por uma hora, por um lampejo da diretoria do Ceará, resolveram demitir o Guto Ferreira e contratar o Thiago Nunes. Beleza. Mas por que demitiram o Guto? O Guto Ferreira era o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, aquela história toda. Veio o Thiago Nunes, o clube beirou a zona do rebaixamento na Série A, e o Thiago Nunes conseguiu reerguer o Ceará, e nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da temporada passada estava brigando vaga na Libertadores. Então, quer dizer, a continuidade no trabalho, tu apostar numa continuidade no trabalho, ela pode te dar um resultado a médio prazo. É que esse é o problema das diretorias. Quando se pensa que cada diretoria quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, e aí eu vou entrar na questão das trocas de comando na vice-presidência de futebol do Brasil,
Se começa com... A gente teve Cláudio Montanelli, a gente teve Marcelo Menegotto, a gente teve... me ajuda se eu acabar me esquecendo de alguém. A gente teve Carlos Renato e a gente teve Cláudio Carvalho no comando do futebol do Brasil. Cada vez que chega um vice de futebol novo, cada vez que tem uma troca no comando diretivo do Brasil, é como se tu estivesse começando do zero. É a mesma coisa que tu trocar um treinador. As ideias são outras, os conceitos de futebol são outros, as concepções de contratação são outras. Daqui a pouco tem um jogador que está lá que não me agrada, e que não me agrada no conceito do futebol. Nada contra a pessoa do jogador, entende? Mas que não me agrada no conceito do futebol. E aí, por que eu vou manter um jogador no elenco se eu acho que tem um outro jogador que possa render mais, então eu vou atrás de uma outra contratação? E assim vai. São dispensas e contratações no meio da temporada que acabam te atrapalhando o andamento do clube. Ou seja, é a famosa cartilha do rebaixamento que se fala. É um clube que não consegue render dentro de campo, que tem troca no comando técnico, que tem jogador deixando o elenco em meio à temporada, que tem troca nos cargos diretivos. Ou seja, são vários pontos na cartilha do rebaixamento que o Brasil de Pelotas foi lá e foi dando seus check lá e acabou culminando com a queda para a Série C dessa temporada de 2022. A explicação melhor que se tem para dar com relação a isso é: cada vez que tu tem uma troca, tu começa do zero, embora ela seja dentro ou fora de campo. E cada vez que tu começa um trabalho do zero, tu tá perdendo tempo de evolução, tu tá perdendo tempo de caminhada. Tudo aquilo que tu tinha feito antes, tu pode colocar para a lata do lixo, porque o trabalho vai começar de novo. E aí, se tu trocar ali adiante, tudo aquilo que tu recomeçou, tu pode colocar para a lata do lixo, porque tu vai começar por uma terceira vez. Esse eu acho que é o maior problema que as equipes que acabam sendo rebaixadas nos campeonatos nacionais e nos seus campeonatos regionais, se a gente for olhar, a queda, ela se dá por uma sequência de fatores que são iguais em todos os clubes. A gente vai falar da questão financeira, que nem a gente já comentou, a gente vai falar da troca de treinador, a gente vai falar da troca no comando diretivo, a gente vai falar da saída de alguns jogadores, da chegada de outros. Então, isso é um padrão para os clubes que acabam sendo rebaixados manterem esse nível de amadorismo, eu vou dizer assim. E será que os clubes não se dão conta de que cada vez que isso acontece, as coisas são ainda piores para ele clube, que eu tô dizendo, né? E aí a gente trazendo pro âmbito do Brasil de Pelotas. Será que a diretoria do Brasil não se deu conta de que estava cumprindo com essa cartilha à risca para acabar sendo rebaixada? Toda vez que alguém me questiona, tanto na Rádio Grenal quanto nas minhas participações lá no Podcast Sul, eu gosto de ressaltar. O clube, ele sempre é gerido por um torcedor. Os dirigentes, eles são nada mais, nada menos do que torcedores e que têm a poderosa caneta de decisões do clube na sua mão. E com relação a tudo isso, muitas vezes os dirigentes, eles acabam trabalhando de uma forma passional do que de uma forma racional. E quanto mais passional tu é no comando diretivo do clube, pior tu acaba conduzindo as situações. Pior tu acaba conduzindo as tuas decisões com relação ao que tu precisa tomar de decisão perante ao teu clube. Então, tu sendo passional demais, tu tá atrapalhando o clube. Quando tu pensa assim, não, mas é que eu tô querendo ajudar o meu clube do coração porque eu não posso deixar que isso aconteça, e aí a passionalidade vai tomando conta das tuas decisões, e isso tudo te atrapalha cada vez mais. Tu não consegue ter a visão de que aquilo tudo que tu tá fazendo está te levando ainda mais pro buraco. Eu acho que é isso que atrapalham as diretorias, e com certeza, para mim, foi isso que atrapalhou a diretoria do Brasil. Ô Luciano, me tira uma dúvida.
O mandato dessa diretoria atual vai até quando? Essa diretoria atual, ela tem um mandato, se não me engano, eles foram eleitos por um consenso numa reunião de conselho deliberativo. E, se não me engano, eles têm um mandato até o final deste ano de 2022 ou até 2023. Eu não tenho bem certeza disso. Mas se abriu uma reunião no Conselho Deliberativo para que se fosse criado esse triunvirato que comanda o Brasil de Pelotas hoje, em função da saída da diretoria antiga. Então, quer dizer, o presidente Newton abriu mão do seu cargo, pediu afastamento, e aí acabou não concluindo o seu mandato como presidente do Brasil, e aí se entrou num consenso que a melhor coisa a fazer seria achar esse triunvirato que comanda o Brasil, para que pelo menos as ações, né, no final da temporada passada, e para que as ações para essa temporada de 2022 pudessem ter um caminhamento novo. Eu não tenho bem certeza, mas se não me engano vai até o final dessa temporada ou até o final da temporada que vem. Eles têm muito tempo ainda para devolver o Brasil nos trilhos. E agora, falando de temporada 2021 dentro do campo, o campeonato estadual, como você bem disse, foi briga para não cair até o final. O time terminou em 9º na primeira fase, né? Obviamente fora da fase final. Como que foi esse campeonato estadual em campo do Brasil? Foi um campeonato bastante difícil para o Brasil. Ele consegue poucas vitórias. Ele tem 3 vitórias, se não me engano, no campeonato estadual. E uma delas foi na última rodada, que acabou livrando o Brasil da zona do rebaixamento. O Brasil ficou naquela faixa que não se classificava para nada, mas também não caía, né? Em função dos 12 clubes que fizeram parte do Campeonato Gaúcho. 2 eram rebaixados, 2 ficavam numa faixa que não acontecia nada com eles, e os outros 8 passavam para as quartas de final, semifinal e final. Então o Brasil conseguiu a façanha de não ser rebaixado e também não servir para se classificar para as quartas de final do Campeonato Gaúcho da temporada passada. Dentro de campo, o time bastante atrapalhado. E uma das coisas que eu acabei, nas minhas avaliações, tanto na Rádio Grenal, e aí depois lá no podcast sul, eu fiz também um balanço. Quando o Brasil foi matematicamente rebaixado, eu fiz um balanço do porquê que o Brasil tinha caído para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não deixou de ser um reflexo do porquê que o Brasil brigou até as últimas rodadas para não ser rebaixado no Campeonato Gaúcho. O Brasil não tinha um setor de meio campo consistente. O Brasil carecia de jogadores de armação. O Brasil não conseguia ter criação nas suas jogadas e com isso passava muito trabalho para conseguir chegar ao gol dos adversários. Passou muito por uma questão técnica do Brasil a temporada de 2021. E no Campeonato Estadual não foi diferente. O Brasil precisava de melhores jogadores para aquele setor de meio campo, onde tu tem a criação das jogadas, onde tu tem a oportunidade de levar perigo para o gol do teu adversário, e isso o Brasil não teve. O Brasil tentava achar algumas peças que se encaixassem para aquela função, mas nada dava certo. E aí o Brasil ia patinando, e nas últimas rodadas é que conseguiu escapar da zona do rebaixamento. Mas passou muito por uma questão técnica, de faltar peças no elenco para que o Brasil tivesse qualidade para conseguir melhores resultados dentro de campo. Agora já na Série B, o time foi o último colocado, o 20º, apenas 4 vitórias, 11 empates e 23 derrotas. Segundo na primeira e na 5ª rodada, e está na zona de rebaixamento. Ele ficou na zona de rebaixamento desde a 15ª, foi o último colocado entre a 16ª e a 20ª, e depois da 24ª até o final, na última colocação. Campanha para esquecer nessa Série B, né? Ah, com certeza. É campanha que pra gente esquecer em função do que acabou acontecendo, mas eu acho que é uma campanha que deve ser sempre lembrada, que é para o Brasil olhar para lá e ver quais foram os erros que acabaram acometendo o clube de ter feito essa candidatória
na Série B do Campeonato Brasileiro, essa temporada de 2021. Eu acho que, por um lado, eu concordo contigo que ela precisa ser esquecida em função de que foi tenebrosa a campanha do Brasil. Mas precisa ser sempre lembrada pelo lado de que a gente aprende com aquilo que a gente errou. Então, o Brasil precisa olhar e precisa ver o que é que teve de errado. Precisa ver que teve troca de comando. Precisa ver que teve troca de diretoria. Precisa ver que as contratações não foram as melhores. Precisa entender que a maneira de jogo que o Brasil teve, ela foi modificada ao longo do campeonato e acabava não se encaixando nunca. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e tudo isso o Brasil precisa aprender com esse erro, sabe? Eu acho que concordo contigo, é para se esquecer, mas também a gente precisa estar sempre gravado na memória do porquê que foi rebaixado, o porquê que caiu e o que a gente precisa fazer para que numa volta à Série B do Campeonato Brasileiro esses erros não ocorram de novo. Luciano, e antes da gente ir para o encerramento, você tem mais algum recado a dar sobre esse ano do Brasil? Eu acho que o mais importante é o apoio que a torcida deu na reta final do Campeonato Brasileiro, ali, quando a gente teve a possibilidade de público nos estádios. A torcida abraçou a causa, a torcida esteve sempre engajada nas causas do clube, é uma torcida apaixonada. Se fala que o Brasil não é um clube que tem torcida, é uma torcida que tem um clube de futebol, porque o que move o clube é a paixão da sua torcida. E eu acho que é isso que a gente vai conseguir reerguer o Brasil para os seus maiores status, vamos dizer assim, que foi, por exemplo, em 2018, ser vice-campeão estadual, perdendo apenas para a equipe do Grêmio, que era campeã da Libertadores de 2017. A tentar voltar a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, que nem o Brasil fez em 1985, e também é um ano que está gravado na história, que é o ano que a melhor campanha de um clube do interior do estado do Rio Grande do Sul numa Série A de Campeonato Brasileiro, que foi a terceira colocação que o Brasil teve naquela semifinal, perdendo para o Bangu, tanto no jogo em Porto Alegre, depois quanto no jogo no Rio de Janeiro. Então, acho que esses marcos históricos que o Brasil já teve, tanto em Campeonato Gaúcho quanto em Campeonato Brasileiro, precisam sempre ser levados em consideração e precisam sempre ser lembrados para que a torcida, que é quem faz o clube acontecer, tenha cada vez mais força, e com certeza terá cada vez mais força, para reerguer o clube e para colocar o clube de novo num patamar de que ele merece estar. Eu não vou dizer que nunca deva ter saído, porque são várias gestões e vários erros. Eu não gosto de pontuar só da gestão da temporada passada, ou do presidente Newton, ou da gestão do presidente Ricardinho. Eu gosto de pontuar que esses erros são de várias gestões anteriores e que acabam se acumulando e que uma hora a fatura do cartão chega. Não adianta a gente querer ficar empurrando com a barriga os problemas e achar que lá na frente a gente vai conseguir achar uma solução mágica. Não vai. Então, são vários fatores, são vários pontos que as diretorias, todas elas têm a sua parcela de culpa, todas elas têm a sua parcela de erro. Não pontuo só na gestão do presidente Newton, não pontuo só na gestão do presidente Ricardinho, mas pontuo também na gestão de outros presidentes anteriores a esses dois, de que a parcela de culpa de cada um, ela está sendo paga agora. E acho que a torcida vai precisar da força, a torcida vai precisar dar apoio, a torcida vai precisar ser bastante ativa e bastante engajada nas causas do clube, para colocar de novo o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, para a gente voltar a brigar por um título de campeonato estadual, ou para pelo menos voltar a brigar por uma classificação numa fase quente de campeonato estadual. Tudo isso a gente só vai conseguir com apoio e com o empurrão da torcida. Olha, Luciano, você veio aqui com tudo, destrinchou o Brasil. Eu não posso dizer, dar boas-vindas a você e ao Brasil na Série C, porque não é boas-vindas para quem cai.
Mas eu desejo uma boa Série C, pelo menos. Um abraço e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio. É isso, eu que agradeço o convite de vocês. Que nem eu falei lá no início, falar do Clube do Coração da gente é sempre bom, é sempre gratificante. É claro que não é aquelas boas-vindas que a gente desejava, mas já que a gente se colocou nessa posição, já que o clube se colocou nessa posição, então acho que nada mais do que a gente precisa se reerguer, a gente precisa aproveitar e aprender com esses erros que a gente teve na temporada passada e fazer com que essa temporada de 2022 seja uma temporada de glória, seja uma temporada de conquista, seja uma temporada de vitórias para o clube e que a gente possa voltar para a Série B e aí, quem sabe, deixar essa conversa aí para outros clubes, né? De repente a gente pode até aceitar um convite para falar de longe, mas que não o meu clube esteja de volta na Série C, né? Valeu, galera. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.